Nosso amado Senhor, nós nos sentimos tão privilegiados de poder fazer parte desse coral, onde com os nossos corações nos apresentamos diante de Ti com todo o nosso reconhecimento, gratidão, louvor e adoração. Somente Tu és digno, somente Tu és digno. Que privilégio é estar juntos ante a Tua face, contemplar um pouco das Tuas belezas, Suas excelsitudes. Mas nesse instante também nós nos assentamos como Maria o fez naquela ocasião, para além de vermos as Tuas belezas, ouvirmos os Teus ensinamentos. Fala-nos pela palavra, toda aquela medida que nos está reservada, seja dispensada e possamos receber toda a palavra, para que ela venha frutificar e produzir os frutos que Tu desejas em Teu coração. Nós oramos em Teu nome, na dependência do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, irmãs, o Senhor tem trazido ao meu coração uma carga, um encargo, que envolve nós examinarmos o livro de Filipenses. E com a ajuda do Espírito Santo, com algumas reuniões que, pela graça de Deus, vamos ter oportunidade de tê-las, nós vamos estar dispensando toda essa verdade que já tem queimado o meu coração, tem trazido edificação a outros irmãos e irmãs. Então, juntos, nós vamos estar estudando alguns aspectos desse livro. É importante nós sempre nos encorajarmos mutuamente no que concerne a leitura da palavra do Senhor. Então, quero desafiá-los com esse bom desafio, que todos nós estejamos lendo durante esse período o livro de Filipenses. Vocês vão encontrar 104 versículos nesse livro. Se vocês fizerem apenas uma contagem de uma leitura, sem muita pressa, vocês vão gastar com muito tempo, de sobra 20 minutos. Não estamos contando aqui o aspecto da meditação, que é tremendamente importante. Mas encorajo a todos, porque na meditação, na leitura, nesse contato com a palavra, o Espírito Santo vai descortinando os nossos corações, para que nós possamos ver a palavra de modo adequado. Então, que o Senhor nos socorra nesse tempo que vamos estar juntos a partir de hoje, em algumas reuniões. Hoje vamos estar trazendo para os irmãos alguns aspectos introdutórios que envolvem esta carta, muito significativa. Mas vale lembrar também que aproximadamente 2 anos atrás, o irmão Mac esteve em Londrina e trouxe uma reflexão sobre esse livro. Ele tinha como ponto importante destacar o aspecto do amor nos 4 capítulos, sendo que no primeiro ele trouxe aquele aspecto que envolvia a nossa confiança no amor de Cristo. O segundo capítulo ele trouxe-nos aquele aspecto que envolveu o custo do amor de Cristo revelado por nós naquela cruz. O terceiro capítulo, que envolveria também o terceiro aspecto da manifestação do amor, ele tratou a respeito de sermos controlados pelo amor de Cristo. E por fim, o 4º capítulo, ele mostrou-nos o contentamento que nós temos ao desfrutarmos do amor de Cristo. Então foram momentos assim preciosos e sempre vale estarmos revendo essa mensagem muito edificante que foi trazida aos nossos corações naquela oportunidade. Há uma outra forma de nós abordarmos esse livro. Há muito tempo atrás, eu vi um irmão trabalhar de uma forma muito graciosa neste aspecto, que seria a seguinte, abordando os 4 capítulos, capítulos que compõem esse livro, mostrando os elementos que roubam a alegria de uma nova criatura. Então, olhando para cada capítulo, haveria ali então como há um elemento que
busca roubar a alegria da nova criatura. Sendo que, no primeiro aspecto, nós temos que ver que na experiência do apóstolo Paulo, as circunstâncias servem como um aspecto de ladrão da alegria da nova criatura. O segundo capítulo, esse irmão, naquela oportunidade, mostrou-nos que muitas vezes as pessoas roubam a alegria da nova criatura. O terceiro capítulo envolvia o aspecto das preocupações, o aspecto das ansiedades que nos visitam, que também são causas de roubar a alegria do coração da nova criatura. E por fim, o quarto capítulo, as coisas, o desejo de tê-las e o medo de perdê-las, são aspectos que roubariam então aí a alegria da nova criatura. Então essa é uma outra forma de nós abordarmos o livro de Filipenses. Mas nós não vamos por esse caminho, nós vamos pegar um outro caminho para que o Senhor nos socorrendo, possamos ver, através dessa carta aqui, aspectos muito práticos no nosso caminhar cristão. Vale a pena, como parte introdutória, falarmos um pouco do contexto da história desta igreja que nasceu em Filipos. Então, antes de nós mesmos abrirmos o livro de Filipenses, vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. No capítulo 16 desse livro, nós temos aí, a partir do versículo 6, algumas pistas que nós vamos receber da palavra do Senhor, que Paulo, numa viagem, juntamente com seus companheiros, em especial Silas, eles receberam uma orientação do Espírito Santo. Então observem, por favor, a partir do versículo 6, capítulo 16 de Atos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Agora começa a história da igreja de Filipos. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. E lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali o Evangelho. Então aqui tem um contexto inicial na experiência do apóstolo Paulo, quando através dessa visão que ele teve à noite, daquele varão macedônio, dizendo: passa pela Macedônia e nos ajude. Paulo, entendendo isso como da parte do Senhor, então ele seguiu para a região. Se nós, então, prosseguimos com a leitura, verso 11 diz assim: tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito da colônia. Então aqui está Paulo, ele vai chegar em Filipos. Então, é a primeira vez que o Evangelho estaria sendo levado para ser pregado para a Europa. Primeira vez. O Evangelho já tinha nascido em Jerusalém, já tinha se espalhado pela Judéia, por Samaria, em várias partes de outros contextos. Mas agora o Espírito Santo estava dirigindo Paulo para essa região da Europa, sudeste da Europa, onde ficava Filipos, uma cidade da Grécia. Então ali ele chega na cidade. Eu vou fazer alguns relatos, depois vamos ver os textos mais importantes para os irmãos registrarem. A igreja em Filipos nasce na casa de uma irmã chamada Lídia. Os versos finais, até o verso 15 pelo menos, nos mostra exatamente que a igreja em Filipos nasce na casa dessa irmã chamada Lídia. Aí começam algumas experiências na vida do apóstolo Paulo e Silas, mediante as quais o evangelho seria propagado e a igreja iria crescer naquela cidade. Na sequência do versículo 16 em diante, nós temos aí o relato daquela libertação da jovem adivinhadora que, adivinhando, dava muitos lucros aos seus senhores. E Paulo percebeu que
que aquela jovem estava possessa de um espírito de adivinhação. O que ele fez? Ele repreendeu aquele espírito e aquela jovem foi totalmente liberta. Mas, em consequência disso, Paulo e Silas foram levados presos, porque aquela jovem dava muito lucro aos seus senhores. Eles foram levados presos, julgados, tidos como culpados, depois levados pelos pretores, rasgaram as vestes de ambos e açoitaram a todos. E deram uma ordem para o carcereiro que eles fossem guardados com muita segurança. E o carcereiro, então, obedecendo essa ordem, levou tanto Paulo como Silas para uma prisão, um cubículo inferior. E então, devemos olhar agora uma ou outra passagem do capítulo 16 que estamos mencionando, verso 23 em diante. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que se guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aqui está uma experiência maravilhosa de Paulo e de Silas. Paulo, então, diante daquela circunstância tão contrária a ele e também contrária a Silas, naquela situação onde eles haviam recebido vários açoites, com os lombos doendo, diz a palavra do Senhor que por volta da meia-noite eles cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus. E aqui vale algumas considerações, vale algumas perguntas para que façamos a nós mesmos. Será que Paulo não poderia argumentar com o próprio Senhor a quem servia? Por que ele deveria passar por aquela tribulação, por aquela prova? Será que Paulo, ele não poderia ter um discernimento que todo aquele processo de prisão e açoites que eles receberam não seria uma armação do inimigo para cima deles? Paulo poderia argumentar algumas coisas, assim como pontuamos aqui, nessas duas formas, mas nós não vemos essa reação no apóstolo Paulo nem em Silas. Apesar deles enfrentarem toda aquela circunstância contrária na qual eles estavam vivenciando, o que brotou do coração deles é o que nós vimos aqui: oração e louvores a Deus. É isto. Isso nos impressiona, ou deve nos impressionar profundamente. Paulo tinha absoluta segurança que a sua vida, Paulo e Silas, eles tinham absoluta segurança que a vida deles era governada por um Deus soberano. Um Deus que não permitiria que nada, absolutamente nada, chegasse até eles sem um prévio consentimento celestial. Então Paulo sabia que estava nas mãos de um Senhor soberano. Em nenhum momento a gente tem qualquer discernimento aqui de que Paulo poderia estar argumentando com o próprio Senhor. Como que ele, que havia sido apartado para o Evangelho, poderia estar sofrendo como naquela ocasião? Mas ele não faz isso. Ele entregava-se de maneira completa nas mãos do seu Senhor. Ele entendia que aquela circunstância na qual ele estava passando, nada mais motivavam o coração dele do que ao louvor e adoração. Como nós somos tão diferentes do apóstolo Paulo e Silas. Por muito menos, por muito poucas provas que nos visitam às vezes, nós, ao invés de orarmos e cantarmos louvores a Deus, nós fazemos o quê? Nós buscamos as explicações. Nós buscamos algum tipo de explicação que seja lógica para o nosso coração. Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas Paulo e Silas, então, no nascimento da igreja em Filipos, já nos deixa uma lição maravilhosa para os nossos corações. Que as tribulações nas quais nós somos muitas vezes aí enviados pelo Senhor,
elas devem motivar nos nossos corações oração e louvor e gratidão. É possível que você e eu passemos por isto, ou estejamos passando por isto, mas qual tem sido então a nossa reação diante da prova que nós estamos vivenciando? Que o Espírito Santo nos dê graça para que tenhamos essa mesma reação. Então Paulo mostrou que nele havia uma vida diferente, uma vida que não pertencia a ele mesmo, que não fazia parte da sua própria expressão natural, era a vida de Cristo Jesus. Vida esta que expressava-se nele de tal forma que o levava, ou levava tanto a ele como a Silas, a ter uma atitude tão maravilhosa como esta. Na sequência disso, nós temos o quê? Todo aquele acontecimento miraculoso, que houve um terremoto e as cadeias de Paulo foram arrebentadas. Toda aquela prisão, ela perdeu o seu formato, porque aonde há adoração, há libertação. Onde há gratidão no coração, aí as algemas caem dos pulsos e das pernas daqueles que estão prisioneiros. O carcereiro sabia que se algum prisioneiro fugisse, ele teria como sentença a própria perda da sua vida. E Paulo, então, num brado, lembre-se que era meia-noite para mais, num brado disse assim, quando o carcereiro, num gesto de busca de suicídio, ele clamou lá de baixo: não te faças mal algum, porque todos aqui estamos. E esta situação, então, levou aquele carcereiro e toda a sua família aos pés do Senhor. Então, a segunda família que é ganha em Filipos é a família de um carcereiro. Assim nasceu a igreja em Filipos. E Paulo, então, estabeleceu um laço muito profundo de amor com esses irmãos. Quando Paulo escreveu essa carta, nós podemos já voltar para o livro de Filipenses. Quando Paulo escreveu essa carta, nós sabemos que ele estava preso em Roma. Ele já vinha de uma prisão na Cesareia, na qual ele já tinha cumprido 2 anos de reclusão. Então ele é transferido para Roma, e ali ele vai cumprir outros 2 anos, completando então 4 anos de aprisionamento. Então Paulo está no seu segundo período de 2 anos que ele está em Roma. E o Senhor então revelou ao seu coração, não só esta palavra, aos Filipenses, como também a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e uma carta pessoal a Filemon. Estas 4 cartas foram dadas pelo Senhor ao apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. E se nós examinarmos cada uma delas dentro do seu contexto, nós vamos realmente ter o nosso coração impressionado, porque são as cartas mais elevadas que nós temos em revelação que o apóstolo recebeu. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, não admitindo aqui que ele seja o autor do livro de Hebreus. Ele escreveu 13 cartas. Nesta ordem, as 2 cartas iniciais que ele escreveu foram as cartas 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois ele escreveu mais 4 cartas, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Depois nós temos essas 4 cartas que acabamos de mencionar. E por final ele vai escrever aquelas cartas chamadas cartas Ts, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então essas cartas. Quando Paulo ele sai desse aprisionamento de Roma, era uma prisão que daqui a pouco nós vamos falar, era uma prisão domiciliar. Quando ele sai desse contexto, então ele tem um período curto de liberdade. E ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Mas na sequência ele é preso a mando do imperador. Então já como um prisioneiro do Estado. Aí ele vai escrever a sua derradeira carta, 2 Timóteo. E logo depois disso, então, ele vai ser sacrificado. Ele vai ser morto por causa da sua fé. Então o apóstolo Paulo tem esse contexto tão lindo dentro da sua experiência. Mas em especial estas 4 cartas, e em destaque a carta de Filipenses, ela foi escrita dentro desse contexto. E essa carta fala-nos muito da experiência cristã. Fala muito do nosso caminhar cristão. É uma carta essencialmente prática.
E quando nós estivermos tocando alguns detalhes dela, nós vamos observar isso, como ela tem muito a nos falar. Um outro aspecto de observação introdutória importante a deixar registrado é que Paulo desenvolvia com esses irmãos em Filipos um laço muito profundo de amor. Se vocês depois, na leitura que vocês estarão fazendo, observar a maneira como ele escreve essa carta, vocês vão tocar o amor, o coração do apóstolo Paulo em relação aos filipenses. E da mesma forma, esses irmãos tinham um vínculo muito profundo com o apóstolo. Só para medirmos os espaços aqui, do período em que esta igreja nasceu em Filipos até esta carta, quando Paulo estava em Roma, então tem um período de aproximadamente 15 anos. Então Paulo tinha um vínculo muito grande com esses irmãos e escreve essa carta para eles dentro desse contexto. Muito bem. Dito isto, como que nós vamos estar trabalhando essa carta? Nós temos os 4 capítulos, então para cada capítulo nós vamos agora ler alguns versos, vamos ler e depois vamos fazer algumas observações. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, vocês grifem, por favor, esse texto, que ele vai ser o texto que vai nortear todo o primeiro capítulo. Porque, portanto, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, capítulo 2, versículo 5. Dentro do capítulo 2, esse verso vai estar norteando, então, toda a compreensão que o Senhor vai nos dar a respeito desse capítulo. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Fazendo uma observação, essa palavra sentimento não está bem traduzida aqui. A palavra mais correta aqui seria mentalidade ou mente. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. É mais correta do que esse sentimento. No capítulo 3 nós temos também aí 2 versos agora para que eles possam nortear toda a compreensão que vamos ter nesse capítulo. Diz assim, versículos 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por fim, capítulo 4, nós temos um verso que vai nos nortear dentro da reflexão que vamos estar fazendo. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, estes versos que nós pontuamos de cada capítulo vai nos ajudar a compreender o que o Espírito Santo quer nos mostrar no que concerne os ensinos práticos que a carta vai trazer aos nossos corações. Muito bem. Se nós colocarmos então os nossos olhos nesse primeiro verso que nós lemos do capítulo 1, novamente relendo ele: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então nós vamos pegar esse capítulo e nós vamos trazer aqui uma expressão que nós vamos identificar o capítulo e vamos identificar o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Nós vamos nominar esse capítulo como Cristo é nossa vida. O Cristo é a nossa vida. Tremendamente significativo isso. Cristo é a nossa vida. Por quê? Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Com esta expressão, Cristo é a nossa vida. E se nós observarmos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas vezes, quando nós colocamos os olhos só nesse verso, o que salta para nós, para os nossos corações, é a primeira parte, até onde está a vírgula.
Para mim o viver é Cristo. Mas se nós olharmos depois da vírgula, o texto continua, e o morrer é lucro. Será que nós conseguimos olhar para esta passagem e, de fato, absorvê-la dentro do seu contexto maior? É fácil nós dizermos, para mim o viver é Cristo. Mas será que nós podemos dizer, o morrer é lucro? Eu creio que é muito difícil para nós. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando é que o apóstolo Paulo tinha uma experiência tão profunda com o Senhor Jesus Cristo, que ele sabia que o viver para ele só teria significado se fosse uma expressão genuína da própria vida de Cristo Jesus. Observem, por favor, um detalhe nesse verso ainda sendo considerado como aspecto introdutório. Porquanto para mim o viver é Cristo. Vamos observar que o apóstolo não está dizendo aqui, para mim o viver é ser como Cristo. Não está dizendo isso. Para mim o viver é ter Cristo como padrão. Como se Cristo fosse, vamos dizer assim, alguém no qual vamos nos espelhar e buscar imitá-lo da maneira mais forte que nós possamos fazê-lo. Não, ele diz categoricamente, para mim o viver é Cristo. Vida cristã só é possível se Cristo vivê-la. Nós não podemos em nós mesmos viver vida cristã, porque vida cristã nada mais é do que a manifestação da vida de Cristo em nós. Então, para mim, o viver é Cristo. Aqui é a primeira experiência que todos nós temos. Aqui é aquela experiência que, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós recebemos o Evangelho, quando alguém anunciou para nós a palavra do Senhor, e nós entendemos, por revelação do Espírito, que nós nascemos nesse mundo pecadores, separados de Deus, e que a única maneira, o único caminho que nós temos para sermos livres dessa condição é recebermos Cristo no coração. Então nós estamos recebendo o Evangelho quando nós fazemos isto, porque o Espírito Santo está agindo em nós. Então eu posso dizer, quando eu recebo Cristo no meu coração, que Ele é a minha vida, Cristo é a nossa vida, Cristo é a minha vida. Aqui é o primeiro aspecto. Não tem como nós iniciarmos a nossa jornada se não for por este aspecto. Mas, apenas como aspecto para entendermos as sequências do capítulo, poderíamos levantar, poxa, temos Cristo como vida, então tudo está resolvido. Não, mas aqui começa a nossa experiência. Por Ele ser a nossa vida, então nós precisamos experimentar um passo seguinte. É o que o capítulo 2 de Filipenses vai nos ajudar a compreender. De certa forma, o que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos em Filipos compreendessem era o segredo da vitória dele. E quando ele escreve essa carta, ele está realmente relatando pelo Espírito qual é o segredo norteador da sua vida de vitória. Então, primeiramente, ele fala, olha, Cristo é a minha vida, para mim o viver é Cristo. Mas Paulo não parou aqui, ele poderia ter parado, ele avança mais. Então, quando nós, virem a página novamente, o capítulo 2, nós avançamos no capítulo 2, e aquele versículo que pontuamos, o verso 5, que diz assim, tende em vós a mesma mente ou mentalidade que houve também em Cristo Jesus. O que isto significa? Já não temos a vida de Cristo? Ele já não é a nossa vida? Porque agora se faz necessário, então, que nós devemos ter a mesma mente de Cristo. Então, como nós podemos compreender isto? Paulo está querendo
mostrar àqueles irmãos, que estava querendo mostrar àqueles irmãos pelo Espírito e também a nós, que para que experimentemos a vida de Cristo que em nós habita, se faz necessário, o quê? Se faz necessário nós temos uma mente transformada, uma mente renovada. Nós não vamos experimentar a vida de Cristo que em nós é uma realidade sem termos uma mente renovada. Daí nós temos um seguinte ponto a considerar. É perfeitamente possível nós sermos regenerados, termos a vida de Cristo e sermos governados por uma mentalidade caída. Sim. Perfeitamente possível. Então, por nós termos a vida de Cristo no nosso íntimo, então, agora sim, nós podemos ter uma mente renovada. E tendo esta mente renovada, nós vamos poder desfrutar dessa vida que habita em nós. Então, Paulo poderia dizer com segurança: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele não somente tinha Cristo como a sua vida, ele tinha Cristo como a sua mente. Depois nós vamos observar que ter a mente de Cristo, conforme está aqui, se nós lermos o relato sequencial, nós vamos chegar à seguinte conclusão: ter a mente de Cristo é ter a mente da cruz. Porque na sequência diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e assim nós temos todo aquele processo. O que é isto senão a manifestação de uma mentalidade de cruz? Ou seja, nós não vamos experimentar a vida, a manifestação da vida de Cristo, se a aplicação real da cruz em nós não for experiencial. Então, sim, temos a vida de Cristo, mas nós precisamos experimentar essa vida na prática. De que maneira? Tendo a mente de Cristo. Tendo uma mentalidade renovada. Insisto nesse aspecto. É perfeitamente possível sermos regenerados, termos a vida de Cristo e não sermos governados por esta mente sadia, santa. E o contrário disso, sermos governados por uma mente caída. É perfeitamente possível. Então, quando o Senhor nos permitir de verificarmos esse aspecto, vamos trabalhar nestes assuntos que envolvem a nossa mente. Os pensamentos. Por que a palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra? Por que a palavra de Deus diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que tem uma boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisso ocupais a vossa mente? Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Entendo, particularmente falando, que o maior ou um dos maiores problemas do povo do Senhor, referindo-se a nós mesmos, é nós sermos governados por uma mente caída. De nós não termos uma mente renovada. Sermos governados pelos nossos ímpetos, as nossas impulsividades, pelas nossas reações inadequadas, pelos nossos julgamentos precipitados. Porque a nossa mente ainda, ela funciona com a herança do velho homem agindo em nós. Mas então Paulo quer que nós aprendamos o segredo da sua vitória, que não basta termos Cristo como nossa vida. Sim, isso é o tudo. Mas nós precisamos tê-lo como a nossa mente. Este é o assunto do capítulo 2 do livro de Filipenses. Mas Paulo vai dar um passo seguinte quando ele vai, no capítulo 3, mostrar um outro objetivo que nós devemos estar observando conforme nós lemos, versos 13 e 14, né? Versículo 14 em especial diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Aqui, prossigo para o alvo. Se nós desconectarmos essa expressão da Bíblia, esse é o termo identificador do capítulo 3. Ou seja, Cristo é o nosso alvo.
Lembre-se que o primeiro capítulo nós estamos nominando como Cristo é a nossa vida. O segundo capítulo, Cristo é a nossa mente. E por Ele ser a nossa mente, então nós podemos experimentar a sua vida. Consequentemente, isso nos leva para um alvo. Nós temos um alvo claro. Agora, quando nós não temos o discernimento desse alvo, é porque na nossa mente há atrapalhos. Porque nós estamos sendo conduzidos por uma mentalidade, ainda que tenha muita boa intenção, mas é caída. Mas quando a nossa mente ela entra nesse processo renovador, nós conseguimos aí enxergar o quê? O alvo no qual nós estamos envolvidos. Todos nós fomos colocados numa carreira e nós estamos trilhando essa carreira. Se alguém perguntasse a qualquer um de nós, qual é a carreira que você está trilhando? O que responderíamos? O que você e eu responderíamos? Qual é a tua carreira? Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Então, quando, pela graça do Senhor, nós recebemos essa revelação, essa orientação, e começamos a desfrutar da expressão da mente de Cristo, nós vamos ter um alvo definido. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos um alvo. Então o apóstolo quer que nós compreendamos, assim como aqueles irmãos também compreenderam naquela época. Assim como ele prosseguia para um alvo, nós devemos fazer o mesmo. E na sequência ele vai falar assim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os irmãos já podem se lembrar, possivelmente se lembrarão, de que esta palavra, lá no seu contexto, ela pode ser traduzida, a palavra soberana, como ascensional. Ou seja, estamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio de uma ascensional vocação. Ou seja, nós estamos indo de glória em glória, sendo transformados à imagem do Filho, até que nós atinjamos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele anseia. Então percebam que o livro de Filipenses, então, ele começa a fazer sentido para o nosso coração. Ele começa a trazer um objetivo claro pelo qual ele foi escrito. É um livro que trata muito a respeito da nossa experiência, a experiência cristã. E lembrando que quando nós falamos viver a vida cristã, essa expressão não existe na Bíblia. A vida cristã. Mas nós entendemos quando nós dizemos ou falamos essa expressão. Vida cristã só é possível se o próprio Cristo viver em nós. Ninguém pode ter Cristo como um modelo, como um padrão e tentar na sua mais, assim, no seu mais forte labor, buscar uma imitação. Nós não vamos conseguir, vamos tropeçar e vamos cair. Então, ganhamos a nova vida em Cristo, estamos sendo transformados à sua imagem, ou seja, estamos ganhando a sua mente, e agora nós estamos sendo descortinados porque nós temos um alvo a atingir. Mas o apóstolo Paulo tinha algo mais a nos ensinar, algo mais a dizer àqueles irmãos em Filipos, e é o capítulo 4, conforme o texto pontuado, tudo posso naquele que me fortalece. Depois a gente vai observar com alguns detalhes o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar com isso. Mas nós podemos então, assim como os outros capítulos nós estamos nominando com uma frase, nós podemos nominá-lo aqui também, esse capítulo, né? Cristo é a nossa suficiência, ou Cristo é o nosso tudo. Então observem que o ponto maior dos 4 capítulos envolve a pessoa de Cristo. Começamos em Cristo, precisamos ter a mente de Cristo, o nosso alvo, sim, é Cristo, e a nossa suficiência é Cristo. Paulo, então, estava mostrando através desses capítulos, né, nessa carta, quando ele escreveu aos Filipenses, o segredo da sua vitória. Penso que fica mais claro ao nosso coração quando estivermos lendo essa carta. Termos estas orientações postas na nossa mente, no nosso coração. Tá? Então nós temos os 4 aspectos.
com o propósito de repeti-lo para que eles fiquem gravados. O primeiro capítulo, Cristo é a nossa vida. O segundo capítulo, Cristo é a nossa mente. O terceiro capítulo, Cristo é o nosso alvo. E o quarto capítulo, Cristo é a nossa suficiência. Então, a partir daí, nós precisamos verificar, dentro da vontade do Senhor, algumas experiências que vão desafiar os nossos corações, em cada uma dessas pontuações aqui. Tá? Então, voltemos para o primeiro capítulo do livro de Filipenses. Que bom seria que lêssemos todos os versos, mas nós não vamos fazê-lo, e não vamos fazer dessa forma. Isso vai ficar por conta de cada um de nós, nossos estudos pessoais. Mas nós vamos pontuar algumas coisas dentro desse conceito que nós estamos propondo. Então, quando nós destacamos aqui o versículo 21, que o apóstolo Paulo, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É claro, é óbvio no nosso coração que isso não é uma expressão teológica, uma frase de efeito do apóstolo Paulo. Ele não aprendeu isso aos pés de Gamaliel, não aprendeu isto num seminário, ele não aprendeu isto de outra forma, senão numa experiência genuína que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. E exatamente por ele poder expressar-se dessa forma, é que então ele pôde ter as experiências que teve. Vamos destacar uma ou outra aqui dentro desse mesmo capítulo aqui. Versículo 12 em diante, devemos lembrar aqui que Paulo está em Roma, numa prisão, ainda que seja domiciliar. Então observe só o versículo 12 em diante. Capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Até aqui, por enquanto. Então, Paulo, quando ele escreve esta carta, ele também tem um intuito de encorajar aqueles irmãos em Filipos, pois ele estava na prisão já completando os 4 anos. Mas como um apóstolo do Senhor, como este que é um servo do Senhor, pode estar vivenciando esta realidade? Como será que está o coração desse homem de Deus? Como será que este apóstolo se encontra? Como que este escravo de amor do Senhor poderia estar vivendo? Então Paulo escreve essa carta. Ainda que a prisão fosse domiciliar, Paulo não sabia o que iria acontecer no dia seguinte na sua vida. Ele não sabia se ele poderia ser declarado culpado e ser sacrificado. Paulo não sabia. Como estamos insistindo, ainda que fosse uma prisão domiciliar, era uma prisão romana. Mas agora, uma observação a ser feita aqui. Segundo consta na história, Paulo, ele, além de sofrer esse aprisionamento, era acorrentado sobre ele um soldado. E que, a um turno de a cada 6 horas, era substituído esse soldado. Isso 24 horas por dia, Paulo tinha o acompanhamento de um soldado junto dele. Então Paulo, ainda que ele estava prisioneiro naquelas correntes, era um homem extremamente livre no seu coração. Ele sabia que aquelas algemas não foram colocadas pelo imperador ou a mando dos seus patrícios invejosos. Ele sabia que aquelas algemas faziam parte de um plano soberano de Deus na sua experiência. Ele via naquele contexto de prisão os céus abertos. Nós não conseguimos tocar em nenhum momento qualquer rusga no coração do apóstolo Paulo. Por todos esses anos de prisão e de esquecimento, vendo muitas situações acontecer até no meio onde ele plantou a palavra do Senhor, mas ele estava totalmente descansado, totalmente confiante no Senhor. Ele diz assim: olha, quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para
o progresso do Evangelho. Então veja só que Paulo, que desfrutava da vida de Cristo, com a mente renovada, ele tinha um alvo, porque tinha em Cristo toda a sua suficiência. Esse era o espírito do apóstolo Paulo. E o que ele fazia na presença daqueles soldados? Conforme nós lemos aqui, verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Isso toca profundamente o nosso coração. Se nós olharmos só, segura o dedo aí, vamos para o capítulo 4 desse mesmo livro. Vejam só, quando ele faz a saudação final nessa carta, o que ele vai escrever no versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Aqueles soldados, podemos dizer assim, se não todos, mas muitos deles, ou a maioria deles, tornaram-se irmãos em Cristo Jesus. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então veja que tudo era um motivo para que o apóstolo Paulo encontrasse ali um caminho do Senhor para ser luz, para anunciar a palavra, para pregar o Evangelho. Então aquelas prisões não foram suficientes para deter o apóstolo Paulo, nem o Evangelho, que é livre. O apóstolo era totalmente livre. Devemos nos lembrar que naquele aspecto introdutório, quando a igreja de Filipos nasceu, o apóstolo passou por uma experiência, talvez mais dura do que essa, porque aqui não houve açoite. Mas da mesma forma, nós encontramos que uma vida que não era a dele própria se manifestou nele, dando a ele graça suficiente que, quando debaixo das dores dos seus lombos, junto com Silas, ele só tinha uma coisa a fazer: orar e cantar louvores ao Senhor. Como somos diferentes do apóstolo Paulo. Por muito pouco, por situações tão mínimas, ínfimas, nós estamos prontos a murmurar, prontos a reclamar, prontos a buscar um culpado pelas nossas lutas e dificuldades. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Não é porque nós não temos a vida de Cristo. Se nós o recebemos, se nós nascemos de novo, Ele habita em nós. Mas Ele não tem se expressado em nós como nossa mente. A nossa mente é caída. A nossa mente, ela é dirigida pelos nossos interesses imediatos. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto aqui, quando ele afirma categoricamente que para ele o viver era Cristo, isso tem uma implicação muito forte para nós. Muito forte. Significa que todos os interesses dele foram tocados. Os interesses de Paulo se concentravam agora unicamente em agradar ao seu Senhor, que dera a sua vida para ele. Todas as motivações do seu coração também foram tocadas. A motivação que impulsionava Paulo a avançar era exatamente isto: Cristo é a minha vida. Cristo é a minha vida. Os sentimentos do apóstolo Paulo foram tocados. Por quê? Porque ele podia dizer: Cristo é a minha vida, Cristo é o meu viver. As escolhas de Paulo foram tocadas. Paulo sabia muito bem fazer as suas escolhas. Como nós somos tão diferentes. Como nós fazemos escolhas fundamentadas nos nossos próprios desejos caídos, na nossa própria carne, a nossa mente deturpada, nossos pensamentos desequilibrados. Quantas escolhas que fizemos não estamos colhendo frutos negativos porque elas foram feitas de maneira inadequada, mesmo sendo novas criaturas. Mesmo sendo novas criaturas, podemos dizer: Cristo é a minha vida. Podemos dizer, mas será que podemos dizer Cristo é, individualmente falando, minha mente? Ou podemos dizer, como corpo de Cristo, Cristo é a nossa mente?
quão nós precisamos de que o Espírito Santo arranje circunstâncias em nossas vidas, para que sejamos quebrantados, para que essa vida que está em nós possa achar meios para se manifestar, e sem tocar a nossa mente, nós não vamos experimentar essa vida em profundidade. Apenas como algo para aquecermos o nosso íntimo. Quando a gente pega a carta de Romanos, considerando capítulos 9, 10 e 11 como parentéticos, ou seja, capítulos que o apóstolo Paulo trata a respeito da nação de Israel, então aí nós teremos do 1 até o 8, depois emendaremos o 12. Então, até o capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele mostra todo um processo, toda uma palavra, ele anuncia o evangelho da salvação. Ele sai lá daquele aspecto onde o homem foi encontrado na lama do seu pecado, na mais baixa situação, e ele é colocado lá naquela realidade do final do capítulo 8. Além dele passar por todo aquele processo de justificação, de santificação, ele entraria num processo de glorificação também. O apóstolo Paulo poderia encerrar a carta ao livro de Romanos ali no capítulo 8, mas ele não fez. Considerando os capítulos parentéticos ao lado, o capítulo 12 ele começa assim: de que maneira que nós devemos colocar em minhas palavras aqui? Então, rogo-vos, pois, que sejais transformados pela renovação da vossa mente. Todos aqueles irmãos eram nascidos de novo, foram justificados, entenderam que morreram com Cristo, que Cristo agora habitava neles, que não havia esforço algum na carne que poderia traduzir-se em vida cristã, que eles precisavam da ação do Espírito neles. Mas para que isso fosse uma realidade, olha, vocês precisam de uma mente renovada. Então observem como essa questão da mente é tremendamente significativa para nós. Nós sim, podemos e temos Cristo como nossa vida, Ele é o nosso viver, mas Ele é a nossa mente. Então o apóstolo Paulo poderia ter aqui essas expressões porque, de fato, ele estava experimentando esta realidade de uma nova mentalidade sendo manifestada nele. Então seus interesses foram tocados, as suas motivações foram tocadas, os seus sentimentos foram tocados, as suas afeições foram tocadas, as suas escolhas foram tocadas. Significa o que, irmãos e irmãs? Se você e eu somos novas criaturas, Cristo é a nossa vida, então Ele quer, em todos os âmbitos do nosso viver, ter a primazia. Suas escolhas, minhas escolhas, meus sentimentos, meus valores, onde eu tenho a minha segurança, tudo. Aí nós vamos compreender que de fato essa vida ela está manifestada. Isso nada mais é do que uma experiência de vida cristã normal. Normal. É isso que o Senhor tem proposto a nós, mas nós muitas vezes endurecemos o nosso coração, porque a nossa mente, ela ainda é motivada pelo velho homem. Somos dirigidos por ele muitas vezes. Então o apóstolo Paulo, dentro desse primeiro aspecto na sua experiência, ele poderia dizer assim: para mim o viver é Cristo. No versículo 27, por exemplo, ele vai numa palavra, por exemplo, de encorajamento, ele diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mas tudo isso está concernente aqui, essa primeira palavrinha que nós lemos aqui. Em muitas versões, na minha inclusive, aparece aqui vivei. Mas dentro do seu contexto primário, original, é portai-vos como cidadãos. Olha, vocês que agora têm professado que Cristo é a vida de vocês, então portem-se como um cidadão. Mas que cidadão é esse? O capítulo 3, verso 20 vai nos responder.
Virem a página, por favor, aí, adiante, capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria. Essa palavra pátria é a nossa cidadania. A nossa cidadania é celestial. Quando eu pego esse pensamento e somo ao que nós estamos dizendo aqui, podemos dizer claramente, capítulo 1, versículo 27, portai-vos como cidadãos celestiais. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Vocês têm a vida de Cristo. Então, esta vida, ao manifestar em vocês, esta vida vai expressar o quê? Uma expressão de um cidadão celestial. Então, vejam só como que o apóstolo, dentro da sua própria experiência, ele mostra e encoraja aos irmãos a viverem de tal forma que eles possam dar um testemunho genuíno. Então, vamos guardando. Esse primeiro capítulo está nos mostrando o aspecto importante de que Cristo é a nossa vida. E se Ele é a nossa vida, todos os teus valores, todas as suas escolhas, todos os seus sentimentos, toda a sua segurança e outras coisas mais devem gravitar em torno desta realidade, dos interesses de Cristo. De Cristo. É o que o apóstolo Paulo quer que nós discernamos aqui. Dentro desse mesmo capítulo, vejamos agora alguns versos anteriores, verso 9, de 9 a 11. Veja que Paulo ele faz uma breve oração aqui, nesse pequeno trecho, capítulo 1, versos 9, 10 e 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Muito importante essa passagem por uma palavra em especial aqui. E eu me recordo dela porque, como nós nos lembramos aqui do irmão Mac, quando ele esteve há 2 anos atrás, aproximadamente, aqui trabalhando em Filipenses, ele fez uma menção dessa palavra, e ela é muito interessante. Sinceros aqui é, no seu original, uma palavra que é composta de outras duas, eile crines. Eile significa raio de sol, e crines é examinado. Então, essa palavra significa, essa palavra sincero, só ocorre aqui. Há outras interpretações para sinceros, mas aqui especificamente é ser examinado diante aos raios do sol. Então, o que a palavra está nos mostrando aqui? Para que aprovando as coisas excelentes, vocês possam ser examinados diante dos raios solares. Isso tem uma implicação, porque o que Paulo tinha no seu coração quando ele escreveu isto? Dentro lá do seu contexto, quando aqueles artistas construíam ou faziam aqueles vasos grandes que a gente sabe, feito de cerâmica, então eles faziam todo aquele processo, deixavam o vaso secar sobre o sol, para depois ter uma pintura. Mas se o vaso, por uma razão ou outra, ele sofresse um trinco, então aquele vaso deveria ser condenado. Mas um hábil pintor, ele vinha e passava tinta ou uma cera especial que fazia com que aquela rachadura desaparecesse. Ou seja, aos olhos de uma pessoa leiga, aquele vaso estava perfeito. Mas uma pessoa que sabia da existência dessa cera, que era usada para tapar aquela rachadura, ela pegaria aquele vaso e levaria à exposição do sol, examinado à luz do sol. E a luz do sol iria provar se aquele vaso estava de acordo ou não. Porque se ele fosse um vaso com rachadura, aquela cera iria derreter. Ou seja, o que o Senhor quer nos dizer? Olha, vocês devem ser aqueles que foram levados debaixo de um exame duro do sol da aprovação.
e vocês não foram achados em falta. Vocês não têm máscara, vocês não têm nenhum tipo de aparência, porque o sol examinou vocês, as provas foram trazidas a vocês e vocês passaram no teste. Esta é a oração que Paulo está fazendo aqui. Faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e serdes, então, estes que passaram pelo exame da prova. Aí diz assim, vocês são inculpáveis, então, para o dia de Cristo. Aí cheios de frutos de justiça, enfim. Mas esta palavra é muito importante, muito significativa. Isso nos mostra o quê? Que quando nós estamos professando que temos a vida de Cristo, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai nos levar para o sol. Debaixo da prova, debaixo dessa queimadura. E tudo aquilo que muitas vezes nós mesmos colocamos como cera para que as pessoas não vejam em nós, as provações denunciam exatamente o nível espiritual que nós nos encontramos. Quantas vezes nós temos tropeçado e caído? E por quê? Porque apesar de nós termos Cristo como nossa vida, a nossa mente ainda, ela está sendo governada pelos princípios do homem caído. Então nós estamos pegando algumas coisas pontuais e vendo, o destaque desse capítulo. Primeiro, o ponto que estamos destacando que é: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Só olhe nos versos sequenciais, verso 22 em diante. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido e tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A relação de intimidade que Paulo tinha com Cristo era algo que deve mexer com o nosso coração. Ele tinha uma intimidade tão profunda com esse Senhor que ele chega a dizer que não era simplesmente melhor estar com Cristo, era incomparavelmente melhor. Coisa que, talvez, eu digo, a partir de mim, nenhum de nós teria condições alguma de dizer isto. Senhor, é incomparavelmente estar contigo agora. Porque os nossos corações, os nossos afetos estão tão amarrados a este mundo, às coisas que estão à nossa volta. E quando somos levados ao sol da provação, há tantas rachaduras em nós. Porque apesar de termos a vida de Cristo, a nossa mente ainda não é trabalhada. Os nossos valores mostram isso para nós. As nossas escolhas, enfim, tudo aquilo que temos pontuado aqui. Então, Paulo está dizendo que era incomparavelmente melhor estar com ele. Mas aí, num gesto de graça, ele diz assim: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Que coisa preciosa! Como que o Senhor tem demandado dos nossos corações e temos pouco respondido aquilo que Ele deseja. Será que eu tenho respondido tudo aquilo que o Senhor anseia realizar na minha experiência? Então essa carta, irmãos e irmãs, vai estar desafiando o nosso coração, para que nós entendamos que o Senhor tem nos chamado para que nós desfrutemos de uma vida cristã normal. Nós estamos na anormalidade. Certa vez uma expressão que ela parece que não faz sentido, mas ela vem descrever o que nós somos. O irmão disse assim: nós somos cristãos de segunda classe. Como que poderemos ser cristãos de segunda classe? Não porque o Senhor deseja, mas é que as nossas experiências mostram isso. Mostram isso. Somos cristãos de segunda classe. É só observar as nossas reações diárias. Nós não somos conhecidos pelas nossas ações. Nós somos conhecidos pelas nossas reações. O nosso grau de espiritualidade não é medido pelas nossas ações,
Porque pelas nossas ações nós nos programamos. Nós criamos um cenário e criamos um autodomínio, nós criamos, sabe, uma mansidão, nós temos alguns arranjos que enganam as pessoas. Mas quando nós somos apanhados repentinamente, sai de nós exatamente aquela medida espiritual que nós estamos experimentando. Reações. Então, e como que nós vamos ser melhorados nesse assunto? Tendo a mente transformada. Não só desfrutarmos da vida que já temos, a vida de Cristo, mas nossa mente precisa ser transformada. Para fazer algumas poucas observações ainda antes de concluirmos, o que é importante, isso a gente vai falar com mais pontualidade depois, entender que se o Senhor deixasse por nossa conta, então nós iríamos buscar sempre o conforto da nossa carne. Então o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai sempre arranjar circunstâncias para que nós saiamos da zona de conforto na qual nós nos encontramos. Então, Ele vai nos aproximar, Ele vai fazer com que na nossa caminhada esse raspa-raspa aconteça, essas dificuldades, todas essas circunstâncias que serão criadas pelo Espírito Santo têm como finalidade nos quebrantar, tem como finalidade a formação do caráter de Cristo. Em outras palavras, tem como finalidade termos a mente transformada, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Citando novamente Romanos capítulo 12. Observe só dentro desse pensamento, por favor. O apóstolo está dizendo ali que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos ter a nossa mente transformada. Está falando para a nova criatura, aqueles que até o capítulo 8 já receberam até a palavra da glorificação na pessoa de Cristo. Está falando para estes, para nós. Agora vocês precisam ter a mente transformada. Aí diz assim, para quê? Para que o quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós não experimentamos a vontade de Deus, sendo ela boa, agradável e perfeita? Porque a nossa mente não é ou não está sendo renovada. E nós ficamos nos debatendo com a situação. Então o Espírito Santo precisa nos quebrantar, arranjar circunstâncias para que através delas nós sejamos humilhados e Ele ache caminho então para que a vida que em nós está possa ser manifesta como nossa mente. Como nossa mente. Então o que nós pegamos aqui desse capítulo 1? Inicialmente, nós vimos a situação do apóstolo Paulo quando ele estava em cadeias, e que na realidade aquelas cadeias nada mais eram do que motivações para ele anunciar o Evangelho. Aquilo não tirou a liberdade dele, e nem o seu descanso de que o Senhor estava no governo de tudo. Tanto é que a irmandade na casa de César era grande, os santos da casa de César. Nós vimos um outro aspecto aqui, quando ele exorta aqueles irmãos a viverem, acima de tudo, de modo digno do Evangelho, ou seja, portem-se como cidadãos celestiais, para que vocês vivam de modo digno desse Evangelho, que não só trouxe a revelação da vida de Cristo, mas que mostra que esta vida precisa ter uma expressão de mente. E vimos também na experiência aqui acima, naquela pequena oração que o apóstolo fez, que devemos aprovar as coisas excelentes e sermos aqueles que são examinados mediante aos raios solares. Que as provas vão denunciar se há em nós rachaduras, se há em nós toda essa máscara, muitas vezes que nós mesmos criamos. Mas as provas mostram, as nossas reações denunciam o nível de espiritualidade que nós estamos vivenciando. Como certo irmão falou, que nós nada mais somos do que crianças vivendo em corpos de adultos. Crianças espirituais em corpos de adultos.
mas o Senhor tem demandado de cada um de nós que nós desfrutemos de uma vida que, de fato, possa honrar o nome dEle, honrar a sua obra que foi realizada por nós na cruz. Então, apenas fazendo uma lembrança para a conclusão. Esta epístola fala-nos da experiência cristã. Fala-nos de sentido de coisas muito práticas. Então, Paulo, pelo Espírito, ele vai ordenar a carta dessa forma, né? Cristo é nossa vida. Agora ele precisa ser nossa mente, Cristo é nossa mente, capítulo 2. Capítulo 3, Cristo é o nosso alvo e Cristo é a nossa suficiência. Então, na leitura que vocês vão fazer, então meditem também diante dessas verdades. Vão grifando, vão observando, para que todos nós possamos crescer e atingirmos aquilo que o Senhor quer que nós atinjamos. Para que um dia possamos, como o apóstolo Paulo disse aqui, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí sim nós vamos estar galgando aquele nível que o Senhor tem esperado de cada um de nós. Então que o Senhor nos socorra, nos ajude nesse assunto. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti. O Senhor nos deixou a palavra, nos deixou o registro dessa Escritura para que nós pudéssemos ser instruídos por ela, ser ajudados por ela. Obrigado pela carta aos Filipenses e que ela venha falar no nosso coração. Que o Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós. Que possamos experimentar todas as verdades que Tu desejas que experimentemos. Para a glória do Teu próprio nome. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor.